E aí, gente, tudo certo? Então, vamos para mais uma aulinha nossa de análise combinatória. E dessa vez a gente vai falar de combinação com repetição. Na última aula a gente falou de combinação simples, onde todos os elementos que a gente tinha que escolher, não importando a ordem, eram distintos entre si. E nesse caso a gente vai falar de problemas onde a gente pode repetir escolhas. A gente pode repetir elementos na nossa escolha. Vamos lá então? Então vamos lá, gente. Ó. De novo, vamos começar com um probleminha introdutório, né? Então a gente vai pegar esse problema e tentar resolver ele com todos os raciocínios que a gente pode ter, e aí no final a gente formaliza com algum esquema que vai dar para usar sempre. Basicamente é isso. É igual a gente fez das outras vezes. Só que dessa vez nem fórmula a gente não vai chegar. A gente vai conseguir usar fórmulas já conhecidas. Olha só. João vai a uma pastelaria e deseja comprar 5 pastéis, escolhidos entre os seguintes sabores: carne, queijo, palmito e frango. Quantas combinações diferentes de compra João pode fazer? Então, repara no seguinte, ó. Esse é um problema que envolve escolher coisas, no caso pastéis, escolher sabores dos pastéis. A ordem de escolha dos sabores não importa. E a gente pode repetir sabor. Então, olha só. É escolha de elementos, ordem não importa, e eu posso repetir sabor. Então, por isso que a gente fala que isso aqui é um problema de combinação com repetição. Certo? Vamos ver algumas possibilidades. Vou fazer uma listagem só para a gente pegar o jeito, certo? A gente não vai conseguir fazer listagem de todas. Mas olha só. Por exemplo, o cara pode ir lá e pegar os 5 de carne. É uma opção que ele pode ter. Ah, quero só pastel de carne. Uma outra escolha que ele pode fazer. Ele pode pegar 3 de carne e 2 de queijo. O importante é que tem que ser 5 pastéis. Ele pode pegar um de carne, um de queijo, um de palmito e 2 de frango. 4 de palmito e 1 de frango. 1 de carne e 4 de frango. Ele tem várias combinações. Aqui eu coloquei 5, mas tem muito mais. Até o final aqui, né, nos próximos slides, a gente vai ver quantos são na verdade. Beleza? Então, de novo, ó, coloquei aqui um primeiro raciocínio para a gente. Isso envolve um probleminha de escolha de elementos, não importando a ordem, e eu posso repetir. Por isso que a gente fala que é uma combinação com repetição. Agora repara no seguinte, ó, a única coisa que mudou, aqui voltando, de uma combinação para outra, é a quantidade de pastéis de cada sabor. Então, no primeiro eu tinha 5 de carne, na segunda eram 3 de carne e 2 de queijo, então só muda a quantidade de cada, certo? Lembrando de novo que a ordem não importa. E repara o seguinte, então aquela letra C ali da nossa listagem, ela pode assumir valores de 0 até 5, já que ele vai comprar 5 pastéis, né? Então carne, pode comprar nenhum de carne ou até 5 no máximo. Mesma coisa com queijo, que também pode comprar de 0 a 5 pastéis de queijo. Palmito também, de 0 a 5. Frango também de 0 a 5. Apesar de todos eles terem essa variação de 0 a 5, o que importa é que a soma deles sempre vai ser 5 exatamente, não tem variação na soma. Certo? A quantidade de sabor de pastéis de sabor carne, mais a quantidade de pastéis de sabor queijo, mais de palmito, mais de frango, vai valer sempre 5. Beleza? Então, como um raciocínio agora, a gente pode pensar no seguinte. O número de combinações que ele pode fazer seria igual ao número de soluções que essa equação tem. Ó. C mais Q mais P mais F igual a 5. Se a gente conseguir descobrir quantas soluções essa equação pode ter, a gente está automaticamente descobrindo a resposta do nosso problema. Aqui eu coloquei no texto, né, soluções inteiras e não negativas da equação linear com coeficientes unitários. O que isso quer dizer? Soluções inteiras e não negativas significa que você não vai pegar meio pastel, por isso que é inteira, certo? São números inteiros de pastéis. Não vai pegar meio de carne. Se você pega 1, você pega 2, você pega 3, você pega 0. Não negativos é porque você não pode pegar pastel negativo. Né? Você só vai pegar de 0 para frente. Equação linear significa que aqui não tem c ao quadrado, não tem uma raiz quadrada nas variáveis. Então, por isso que é uma equação linear.
E com coeficientes unitários é porque é 1 queijo, o coeficiente aqui é 1, 1, 1, 1, né? É 1 vezes C, 1 vezes Q, 1 vezes B, 1 vezes F. Então por isso que é solução inteira não negativa da equação linear com coeficientes unitários. Agora, por que exatamente que eu falei que cada solução vai dar, o número de soluções vai dar a nossa resposta? Porque pensa no seguinte, ó. Uma solução possível dessa equação é essa aqui, ó. Cada solução é um quarteto de números, né? Ordenados. O primeiro número vai me indicar quantos pastéis de carne, o segundo de queijo, depois de palmito e depois de frango, certo? Então essa solução, por exemplo, ó, 5000, responde a essa equação. Se eu substituir aqui por 5, por 0, por 0 e por 0, torna a equação verdadeira. Então é uma solução. E isso me indica que eu vou ter 5 pastéis de carne. Certo? Então, essa solução aqui me deu uma combinação possível. Uma outra solução, 3, 2, 0, 0. Isso aqui responde à minha equação, ela torna essa equação válida, e ao mesmo tempo ela é correspondente à seguinte combinação: 3 de carne, 2 de queijo, e nenhum de palmito, nenhum de frango. Certo? Mais uma, só para a gente fixar melhor. 1, 1, 1, 2. Ela responde à minha equação, ela é uma solução da minha equação e, ao mesmo tempo, é relativa a uma solução, a uma combinação. Seria 1 de carne, 1 de queijo, 1 de palmito e 2 de frango. Certo? Então, cada solução da minha equação, cada solução inteira e não negativa da minha equação, é referente a uma combinação possível de compra. Então, olha só. Contar quantas combinações eu posso fazer é a mesma coisa que contar quantas soluções a minha equação tem. Pode parecer que complicou inicialmente, mas vocês vão ver que não. Beleza? Agora, como é que eu conto quantas soluções tem essa equação? A estratégia aqui é fazer o seguinte. A minha equação é C mais Q mais P mais F igual a 5, né? Essa é a minha equação que eu quero resolver. E aí eu vou fazer uma estratégia que eu vou explicar o porquê. Eu vou escrever uma sequência com 5 bolinhas e 3 sinais de mais. Está vendo que minha equação tem 3 sinais de mais, né? E aqui está igualada a 5, por isso é daí o motivo de 5 bolinhas. E aí a gente vai perceber, vou explicar o porquê, calma aí. Por que cada permutação desses elementos, de 5 bolinhas e 3 sinais de mais, é referente a uma solução. Olha uma tabela que eu fiz. Então aqui, ó, eu coloquei na primeira coluna algumas possibilidades de símbolo. Então a primeira aqui apresenta uma bolinha, depois um mais, depois 2 bolinhas, um mais, uma bolinha, um mais, uma bolinha. Isso é uma permutação do que eu tinha dito anteriormente. São 5 bolinhas e 3 sinais de mais. Aí agora, por que eu falo que cada permutação dessa vai ser uma solução? Porque olha só, esses sinais de mais servem como separador para a gente. O que vem antes do primeiro sinal de mais me indica quantos pastéis de carne eu vou ter lá. Ou então, em outras palavras, me indica o valor da variável C nessa equação. Certo? No nosso caso, uma. Entre o primeiro sinal e o segundo sinal de mais, a gente tem 2 bolinhas, o que significa que eu vou pegar 2 como solução para o quê? Para o queijo. Depois, entre o segundo e o terceiro sinal de mais, 1 e 1. Depois, no último, no final. Certo? Então, esse sinal de mais é só o separador das quantidades de cada variável. Como são 5 bolinhas em todas as permutações, então esses sinais só vão separar quantos para cada vai. Ah, vai tantos para o carne, tantos para o queijo, tantos para o palmito. Certo? E isso aqui seria a solução 1, 2, 1, 1. Então, olha só como é que é tudo ligado. O número de permutações desse símbolo vai ser igual ao número de soluções da equação, que é a resposta do nosso problema. Uma coisa vai passando para outra, certo? Vamos ver o segundo aqui, ó. O que vocês acham? Como é que vai ser uma solução referente a esse símbolo? Concordo que vai ser 1 de carne, porque tem uma bolinha antes do primeiro sinal de mais. Entre o primeiro e o segundo sinal não tem nada, ou seja, é um 0 ali para o queijo. Depois vem 3, depois vem 1, certo? 1, nada, depois 3 aqui, depois 1 no final. Essa é a solução da minha equação 1, 0, 3, 1. Né? Se eu trocar aqui o por 1, por 0, por 3 e por 1, isso fica igualado a 5. Então é uma solução. E, ao mesmo tempo, é uma combinação dos nossos sabores. 1 de carne, 0 de queijo, 3 e 1 de novo.
Essa daqui, vamos um pouquinho mais rápido agora, que acho que a gente já pegou o jeito. Seria nenhum para carne, porque não tem nada antes do primeiro sinal. Depois 1, depois 1, depois 3. Certo? Então 0, 1, 1, 3. Dá essa solução. Aqui para a última, seria 0, depois 0, depois 5, depois do último sinal não tem nada, 0 de novo. Dá essa solução, 0, 0, 5, 0. Então, essa solução é referente a essa combinação, que é referente a essa permutação. Olha só, tudo dá a mesma quantidade. Agora, contar o número de permutações, a gente já sabe. A gente viu em aulas anteriores. Aqui seria uma permutação com elementos repetidos, né? São 5 bolinhas iguais entre si, porque não muda aqui pra gente, e 3 sinaizinhos de mais. Se a gente for analisar friamente só o símbolo, esquece o problema por enquanto agora. Só o símbolo são 3 sinais iguais e 5 bolinhas iguais. Então, a solução do nosso problema, que é igual à quantidade de soluções inteiras não negativas que tem a equação, que é igual à permutação de símbolos, seria uma permutação de 8 com 5 bolas e 3 sinais de mais, repetidos. Certo? E a gente viu que isso aqui é 8 fatorial, e embaixo 5 fatorial e 3 fatorial. Está aqui. Agora é só fazer a conta. O 8 fatorial é a mesma coisa que 8, 7, 6, 5. Vou parar no 5, porque eu sei que tem um 5 fatorial aqui embaixo. E o 3 fatorial eu desenvolvo. 3 vezes 2. O vezes 1, lembra, a gente não precisa colocar, né? Porque multiplicar por 1 não muda o resultado. Dá para cancelar o 5 fatorial com 5 fatorial. Dá para cancelar o 3 vezes 2 com 6. E fica só o 8 vezes 7, 56. Certo? Então, quantas combinações de compra o cara tinha nessas condições? 56. A gente listou 5 lá no começo, tinha mais 51 que a gente não listou. Tudo bem? Vamos agora, para fixar bem essas ideias, fazer 3 probleminhas. A gente vai fazer 3 probleminhas aqui nessa videoaula e na próxima acho que vão ser mais 4, se eu não me engano, que eu preparei para a gente fazer. Para fixar bem. Os 2 primeiros que eu coloquei aqui é só referente à equação, então não tem a parte contextualizada ainda. E o terceiro, o que vai fechar essa aula, já é um pouco contextualizado. Então vai ter um probleminha, aí a gente vai transformar numa equação e depois sim ver quantas soluções tem. Então primeiro, quantas soluções inteiras não negativas tem a equação? x1 mais x2 mais x3 igual a 10. Pensando no que a gente viu, né, na ideia, para eu saber quantas soluções isso tem, eu preciso saber quantas permutações de símbolos isso dá. Que símbolos? São 10 bolinhas, é sempre o que está depois do igual, são o número de bolinhas que a gente vai colocar. E 2 sinais de mais, que é a quantidade de sinais que aparece na minha equação. Certo? Olha lá, 10 bolinhas e 2 sinais. Um exemplo, só para a gente retomar. Por que o número de soluções é igual ao número de permutações? Por exemplo, uma permutação disso aqui seria essa, ó. 3 bolinhas, um sinal, 2 bolinhas, um sinal, 5. Que é a solução 3, 2, 5. Certo? Então, cada permutação, só para reforçar. Depois não vou fazer mais esses exemplos. Então, só para reforçar. Cada permutação dá uma solução. Se eu quero saber quantas soluções, então basta eu saber quantas permutações. Isso, então, vai ser uma permutação de quantos elementos? São 10 com 2. São 12 elementos com repetição de 10 e 2. Aqui, 12 elementos, 10 e 2. Isso é o 12 fatorial em cima, né? A gente já viu. E embaixo 10 fatorial e 2 fatorial. Está aqui. Agora, o 12 fatorial eu posso desenvolver até chegar no 10. 2 fatorial é o próprio 2. Cancelo o 10 fatorial com 10 fatorial. O 2 dá para simplificar com o 12, fica 6 lá em cima. E aí fica 6 vezes 11, 66 soluções é a nossa resposta. Beleza? Estão pegando o jeito? Então vamos fazer mais uma. Quantas soluções inteiras positivas tem a equação x1 mais x2 mais x3 igual a 10? Não parece que é a mesma questão? Aqui ele está perguntando quantas soluções inteiras positivas. É a mesma equação. Então, ó, essa aqui, quantas soluções inteiras positivas, a de trás, inteiras não negativas. Qual que é a diferença de não negativa para positiva? É que quando a gente quer inteira positiva, significa que as variáveis não podem assumir o valor zero. Não negativa significa que não pode ser menos 1, menos 2, menos 3, mas poderia ser zero. Agora aqui eu quero só soluções positivas, ou seja,
não pode ter um zerinho ali, nem no x1, nem no x2, nem no x3 nas minhas soluções. Tudo bem? Agora, como é que eu faço para contar isso, né? Porque aquelas permutações, quando a gente estava contando, em alguns casos os maisinhos ficavam juntos e aí significava que tinha um zero ali no meio, né? Aqui, só para voltar aqui, ó, no exemplo anterior a gente tinha achado 66 soluções. Nesse problema, que é a mesma equação, vai ter que dar menos de 66. Né? Porque naquelas 66, algumas apresentam zeros no x1, no x2, no x3, pode apresentar. Então aquilo dá 66. Então a gente só quer as que não tem zero, vai dar menos. O raciocínio é o seguinte, ó. Inicialmente, então, a gente tem lá as 10 bolas e 2 mais, né? A gente pode pensar um pouquinho diferente agora. Vamos pensar que cada variável, na verdade, é uma urna, certo? É uma caixinha. E aí você tem que pôr 10 bolinhas nessas caixinhas no total. A quantidade de bolinhas que você põe em cada caixinha seria a parte da sua solução. Então eu poderia colocar, por exemplo, 5 na primeira, 2 na segunda e 3 na terceira. 5, 2 e 3. A soma dá 10 e nenhum é zero. Beleza? Então, soluções inteiras positivas. Então, como é que eu faço para garantir que nenhuma vai valer zero? Eu penso no seguinte. Já que nenhuma pode ser zero, eu já vou pegar, eu tenho 10 bolinhas para distribuir nessas 3 urnas, né? Então, eu já pego uma e coloco uma em cada. Já pego uma bolinha e coloco na primeira urna, já pego uma bolinha e coloco na segunda, já pego uma bolinha e coloco na terceira. Com isso, eu não tenho mais 10 bolinhas, agora eu tenho 7. Certo? Sobraram 7 bolinhas para eu distribuir nas 3. Como eu já coloquei uma em cada, então eu já garanti que nenhuma das variáveis vai valer zero. E agora, para responder a minha pergunta, é pensar nessa permutação aqui, ó, de 7 bolas e 2 sinais de mais. Como você já garantiu um em cada, você já sabe que nenhuma vai ser zero. E aí seria a mesma coisa que fazer, então, permutação de 9 elementos, né? 7 mais 2, com repetição de 7 e 2. Isso dá o 9 fatorial em cima, embaixo 7 fatorial e o 2 fatorial, que dá para desenvolver o 9 até o 7, que aí você cancela. Cancela o 2 com o 8, fica 4 em cima, e 9 vezes 4, 36. Tinha dado 66 lá da outra vez, né? Na anterior, e aqui deu 36. Se eu subtrair, que dá 30, significa que tem 30 soluções que tem um zero em alguma das variáveis. Por exemplo, poderia ser 0, 0, 10. É uma solução que apresenta zeros. Poderia ser 0, 10, 0. Poderia ser 0, 2, 8. Então tem 30 no total que uma delas vale zero. Tudo bem? Pelo menos uma, né? Pode ser até duas. E para fechar essa aula, essa aqui está ficando um pouquinho mais longa do que as outras, né? João vai a uma sorveteria e deseja comprar 3 picolés. Se as sorveterias oferecem 6 sabores distintos, quantas combinações de compra diferentes João possui? Para a gente responder essa pergunta, e perguntas desse tipo, eu vou sempre fazer essas analogias, certo? Primeiro eu vou pegar a questão e tentar transformar ela numa equação. E aí eu conto o total de soluções da equação, que vai ser a resposta do meu problema. Eu sempre vou fazer primeiro a equação. Nesse caso, eu vou pensar que cada sabor de picolé é uma variável, igual nos pastéis. Cada sabor de pastel é uma variável, né? Carne, queijo, palmito, frango. Aqui, como ele não me fala os sabores, eu vou chamar o sabor de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí eu sei que se eu somar a quantidade de sabores que eu vou escolher do picolé do tipo 1, mais do tipo 2, mais do sabor 3, até o sabor 6, tem que ser igual a 3. Certo? Um erro muito comum aqui é a pessoa sempre achar que vai ser 3 variáveis e igualar a 6 aqui. Isso eu vejo bastante. Então, sempre tomem esse cuidado. Né? O que são as suas variáveis? Aqui é a quantidade de cada sabor. Então, tem o sabor 1, sabor 2, sabor 3. E no total, aqui o que vem depois do igual é o quanto você vai escolher. Eu vou escolher 3 picolés. Tudo bem? Então, se você pensar desse jeito, você nunca vai errar. Isso, então, vai ser 3 bolinhas, né? O número de soluções dessa equação, que é a nossa resposta. É a mesma coisa que a permutação de 3 bolinhas com 5 sinais de mais. O número de sinais de mais é sempre um a menos do que a quantidade variável, né? Não precisa decorar isso, mas
é uma coisa que é verdade. E aí isso vai ser uma permutação de 8 elementos com 5 sinais e 3 bolinhas iguais. Então 8 fatorial, embaixo 3 fatorial e 5 fatorial. Essa conta a gente até fez, acho que nessa aula. Acho que foi o exemplo 1, tem essa mesma conta, só mudava a ordem, acho que embaixo. Então desenvolvo, cancelo 5 fatorial, cancelo 3 vezes 2 com 6 e dá os 56 combinações como resposta. Beleza, gente? Então espero que tenha ficado claro. Isso é tudo que a gente precisa saber de combinação com repetição. E na próxima aula a gente vai fazer mais exemplos para fixar melhor ainda mais quando tem que já garantir algumas quantidades para outro, tipo o exemplo 2, que a gente tinha que colocar no mínimo 1 para cada variável, né? A gente vai ver exemplos em que precisa colocar no mínimo 5 ou mais em cada um, o que a gente faz. Tudo bem? Até mais então. Tchau para vocês.